Parece um lugar lindo aí atrás de você. Sim, acho que é a casa do Lu Xun. Acho que sim. Não tenho certeza porque visitei muitos lugares no sul da China e há muitas casas desse tipo. Mas acho que essa provavelmente é, sabe, Shaoxing Lu Xun, de onde ele vem. Então provavelmente essa é a residência dele, mas não tenho certeza. Ok. Mas é bem legal. É uma casa chinesa de estilo típico do sul, porque no sul é mais quente, então há muitas janelas para deixar o ar entrar e coisas assim. Tá tendo um apagão na Europa agora, né? Isso afeta a Grã-Bretanha? Ou não? Sim, essa é a resposta. Provavelmente é por isso que estou tendo alguns problemas para me comunicar. Mas tudo isso é muito estranho e realmente faz a gente se perguntar o que está acontecendo de fato. Mas enfim, é isso. Eu estava pensando sobre isso. Fico me perguntando se isso vai afetar nossa ligação. Mas de qualquer forma... Não, bem, por enquanto conseguimos conversar com o outro. Uma coisa que acho interessante e a qual eu não prestava atenção antes é que no sul da China há muito mais veículos elétricos do que no norte da China. Pequim é considerada norte da China. A razão que me deram é que o norte da China é frio no inverno. Então as pessoas têm medo de que as baterias não funcionem no inverno. Então, esse é o motivo. E talvez por causa disso, percebo que as cidades do sul da China são muito mais silenciosas. Quando voltei para Pequim, e não tinha pensado nisso antes. Que interessante. Sim, na verdade eu gosto do silêncio das ruas nas cidades do sul. É meio interessante. Isso é muito interessante. Vou repassar para Catherine, na verdade. Certo. Tudo bem, vamos começar hoje o dia da eleição no Canadá, então espera-se que Mark Carney vença, certo? Sim, eu acho que sim. Acho que seria um retrocesso. Quer dizer, seria uma surpresa se ele não vencesse. Acho que, mais provavelmente do que não, ele vai ganhar. Sim. Bem, desta vez é um pouco incomum porque parece que essa tarifa com os Estados Unidos, essa discussão com os Estados Unidos é um grande tema lá. Isso não é um pouco incomum e é isso que muitas pessoas estão dizendo que afetou o líder do Partido Conservador. Ele tinha uma chance melhor antes, mas parece que depois que as tarifas foram implementadas, o partido dele e ele próprio foram prejudicados por causa disso. Isso está certo? Bem, eu nunca estive no Canadá, então falo sobre o Canadá com base no que ouvi de outras pessoas. Meus pais costumavam ir lá com muita frequência e tinham um amigo muito próximo em Montreal. E eles conheciam o Canadá razoavelmente bem. Uma coisa que ouvi de todos que vão ao Canadá e passam algum tempo lá é que uma das maiores preocupações dos canadenses é serem confundidos com americanos. Existe uma espécie de viés estrutural, por assim dizer, contra os Estados Unidos, porque o Canadá não quer ser absorvido por esse colosso logo ao sul. Então há uma corrente anti-americana, digamos, enraizada no sistema deles, no sistema político deles. Agora, é claro, o grande paradoxo é que se estamos falando do Canadá, o Partido Liberal sob Justin Trudeau tem sido fervorosamente pró-americano e neoliberal em suas abordagens. American and neoliberal in its approaches. It has never wavered from loyalty. Nunca vacilou em sua lealdade aos Estados Unidos. Mas é claro, isso era com os Estados Unidos neoliberais da era Biden. Agora que são, você sabe, os Estados Unidos de Trump, o que aconteceu é que a opinião liberal no Canadá permaneceu leal ao Partido Liberal, mas conseguiu acessar esse nacionalismo anti-americano reflexivo que existe no Canadá logo abaixo da superfície. Um dos problemas que os conservadores enfrentam é que, mesmo tendo sido críticos de muitas das políticas dos liberais, eles nunca foram, é claro, de forma alguma anti-americanos. Eles têm sido ainda mais ferozmente pró-americanos do que os próprios liberais. Então, quando há uma onda anti-americana, eles não estão em uma boa posição para capitalizar em cima disso. Certo.
E eu acho que, em geral, o Mark Carney é muito mais popular do que o Justin Trudeau. Parece que ele tem mais credibilidade. Então isso provavelmente também faz parte da questão, né? I'm sure that's right. I mean, he's a more conventional. Tenho certeza de que isso está certo. Ele é uma figura política mais convencional. Tem reputação de ser um tecnocrata sólido e eficaz. As pessoas costumam ficar muito impressionadas com tecnocratas. Imaginam que tecnocratas sabem como fazer as coisas e são melhores em governar e tudo mais. Uma ideia muito ruim, aliás. Um ponto de vista completamente equivocado na minha experiência. Mas há algo nos tecnocratas que tranquiliza as pessoas. Então ele parece ser alguém confiável. Eu não acho que ele seja. Acho que ele não tem visão nem ideia sobre como resolver os problemas do Canadá. Tecnocratas são executivos. São pessoas que você usa se souber usá-las corretamente. Se eles são bons no que fazem, nem todos os tecnocratas são, aliás, mas se forem bons no que fazem, obviamente você precisa deles. Todo governo precisa ter tecnocratas, mas eles não são um substituto para uma liderança política forte. Essa é absolutamente a minha experiência. Ok, eu quero conversar com você sobre a situação entre Índia e Paquistão, que, como você pode imaginar, tem recebido muita atenção na China. Tudo começou com um ataque terrorista na Caxemira, que, bom, talvez seja errado eu dizer isso, mas não é realmente surpreendente. A Caxemira é uma região onde esse tipo de coisa acontece com frequência. Mas o que surpreende é que o Modi desta vez pareceu reagir muito rápido e de forma muito enérgica. Ele rapidamente decidiu que o Paquistão estava por trás do ataque, mesmo havendo uma organização chamada Frente de Resistência que já havia assumido a responsabilidade. Pelo que entendi, a Frente de Resistência é considerada uma organização terrorista no Paquistão. Mas o Modi decidiu que era o Paquistão por trás disso e reagiu muito rapidamente. Por quê? Bem, eu acho que sim. Antes de tudo, devo dizer que considero uma reação catastrófica e exagerada ao que foi sem dúvida um ato extremo de provocação, seja lá quem tenha feito isso. Quero dizer, atos terroristas são coisas terríveis, mas acho que ele agiu de forma muito imprudente e insensata. E claro, agora ele está ameaçando cortar o acesso do Paquistão às águas do rio Indo, que são absolutamente indispensáveis para a agricultura paquistanesa. Se isso acontecesse, seria uma catástrofe demográfica para o Paquistão. E o Paquistão, como era de se esperar, está dizendo que isso seria um ato de guerra. Então é uma situação incrivelmente perigosa como um todo. Eu acrescentaria, e você mencionou isso, quero dizer, a situação na Caxemira tem sido violenta e instável, desde que me lembro, certamente durante toda a minha vida. Houve uma guerra entre a Índia e o Paquistão pela Caxemira em 1965. Desde então, têm ocorrido conflitos. Às vezes, a situação lá ficou muito ruim, em parte, por causa da forma como as forças de segurança indianas reagiram aos protestos na Caxemira. É preciso dizer. Não estou sugerindo que o outro lado, as forças de resistência, sempre agiram de maneira sábia, adequada ou correta também, aliás. Mas a questão é, quero dizer, isso não é novidade. E o Modi está reagindo de forma extrema. Por que ele está fazendo isso? Bem, acho que há vários motivos. Em primeiro lugar, não acho que ele goste do Paquistão. Quero dizer, acho que ele é um nacionalista hindu. Aparentemente, ele nunca visitou o Paquistão, exceto por uma breve escala que fez em uma ocasião. Acho que, aliás, isso é extremamente imprudente. Acho que agir dessa forma provavelmente fez com que o Paquistão sentisse que há um governo muito hostil na Índia e que esse governo é hostil ao Paquistão e está determinado a colocar o Paquistão em uma situação difícil. Acho que o Modi também enfrenta problemas internos domésticos, pelo que entendo. Quero dizer, a economia indiana também foi afetada pelo aumento da inflação que vimos nos últimos anos. Isso reduziu a popularidade do Modi,
como vimos na eleição parlamentar do ano passado. Ele conseguiu formar um governo e ainda está muito no controle, mas talvez não seja mais um líder tão incontestável da Índia como costumava ser. E acho que ele provavelmente sente que seu governo está sob muita pressão na Índia e que, portanto, não pode se dar ao luxo de perder o apoio dos nacionalistas hindus, que podem não ser muito numerosos como porcentagem da sociedade indiana, mas que são uma base política muito importante dentro de seu partido e do movimento político que ele lidera. Então eu acho que pode haver. Meu palpite é que também existem considerações domésticas nisso. Agora, há outra possibilidade. Não sei se isso foi discutido na China, mas há pessoas nos Estados Unidos que estão muito interessadas em ampliar a cisão entre a Índia e a China. A China é uma grande amiga do Paquistão, como todos nós sabemos. Os Estados Unidos têm tentado afastar cada vez mais a Índia da China, para criar antagonismo entre Índia e China. Os Estados Unidos têm uma longa e bem estabelecida história de apoiar e incentivar movimentos terroristas islâmicos. Islamic terrorist movements. Bem, você poderia juntar todas as peças, criar um conflito entre Índia e Paquistão. A China obviamente teria que apoiar o Paquistão, porque o Paquistão é seu aliado de longa data. E isso cria uma divisão dentro dos BRICS. É isso que está acontecendo. Muito possivelmente. Não vou dizer que não é. O único motivo de você me ver qualificar o que estou dizendo é porque eu realmente não sei. Quero dizer, eu olho para o que está acontecendo, chego a certas conclusões. Eu não sei com certeza se foi isso que aconteceu, mas consigo ver como poderia ser algo assim. Mas isso não muda o fato que o próprio Modi exagerou na reação. Pois, Piring, gyfawch gwestveitha crych e to gweit se bebe. Nadthausmal growth. Bem, J.D. Vance, isso aconteceu durante o período em que J.D. Vance estava visitando a Índia. Exatamente. Sim, então muitas pessoas veem isso como uma evidência e estão dizendo, tá vendo, quando ele está lá, isso acontece. Como isso pode ser coincidência? E considerando que essa guerra de tarifas, essa guerra comercial ainda está em andamento, sim. Mas o que eu não entendo é que o Modi claramente queria, quando estavam conversando com o J.D. Vance, parecia que eles queriam transferir muitas cadeias de suprimentos para a Índia. Bem, se é isso que o Modi quer, então ele deveria tentar manter a paz com o Paquistão. Quero dizer, por que as pessoas iriam querer estabelecer fábricas em um país que está à beira de uma grande guerra? Não é? Isso não faz sentido. Bem, absolutamente. Isso não faz nenhum sentido. E claro, você certamente não iria querer provocar uma guerra nuclear. Quero dizer, realmente não faz sentido algum. Consigo entender o que os americanos podem tentando fazer, se é que realmente estão fazendo isso. Quero dizer, para eles até faz algum sentido. Por que isso faria sentido para a Índia? Isso eu realmente não consigo ver. Eu teria pensado que o correto para a Índia seria fazer o que Modi não tem feito, que é manter um diálogo forte com o Paquistão. Isso parece ser o caminho mais óbvio a seguir. O relacionamento entre Índia e Paquistão vai continuar difícil, mas isso não significa que você não deva conversar com eles. Sempre é um erro não conversar com as pessoas. E Modi tem feito essa escolha. Eu tenho a impressão, de certa forma, aliás, de que para ele isso é uma questão visceral. Ele realmente não gosta do Paquistão. Eu não acho que ele goste muito de pessoas muçulmanas, só para dizer. E acho que isso desempenha um grande papel. Então acho que isso é completamente equivocado. Mas vou dizer outra coisa. Quero dizer, sabe, o J.D. Vance pode aparecer e dizer: ah, temos todos esses problemas com a China. Queremos travar uma guerra econômica com eles. Vamos transferir todas as cadeias de suprimentos para vocês. Essa é a grande oportunidade de vocês. Quero dizer, isso é um absurdo total. Não pode acontecer. Quero dizer, a Índia, antes de tudo, não está em condições. A Índia que existe hoje não está em condições de substituir a China dessa forma.
if there was a proper structural economic Se houvesse um plano econômico estrutural adequado em vigor, bem, talvez fosse possível alcançá-lo em 20 ou 30 anos. E isso se houvesse esse tipo de plano. Se você olhar para a Índia hoje, ela não tem esse tipo de plano. Nem aparentemente tem a capacidade de fazer isso. Falamos sobre tecnocratas há pouco. Quero dizer, um plano desse tipo exige um núcleo extremamente forte de engenheiros e tecnocratas em uma escala enorme. A China tem isso, a Índia não tem. Agora, não estamos olhando para a situação que existia entre a China e os Estados Unidos no final dos anos 1980, quando os Estados Unidos tinham toda aquela indústria internamente, e então decidiram começar a estabelecer e trabalhar com a China para construir cadeias de suprimentos. E a China, que as pessoas tendem a esquecer, já era um país muito educado naquela época. Já possuía sistemas educacionais, universidades e engenheiros, e estava em posição de aproveitar tudo isso para desenvolver suas próprias indústrias, sua própria ciência e sua própria tecnologia. Essa não é a situação da Índia hoje, nem é o caso dos Estados Unidos. Os Estados Unidos não estão em posição de simplesmente transferir cadeias de suprimentos de um país para outro. Não funciona assim. Isso é, mais uma vez, os americanos jogando jogos de xadrez inteligentes que não têm conexão com a realidade, como qualquer pessoa com um mínimo de entendimento sobre esses assuntos seria capaz de perceber. Sim, você está falando sobre isso. A Índia está ameaçando cortar o fornecimento de água, o que de fato seria muito sério. E isso é algo que realmente deixaria a China muito nervosa, porque se isso acontecer, a China quase teria que intervir. O fornecimento de água ao qual a Índia se refere, na verdade, vem da China, passa pela Caxemira e depois vai para o Paquistão. Então, uma maneira de a China intervir, possivelmente, seria cortar o fornecimento de água que vai para a Índia. Então, agora a situação pode escalar. Claro que ainda não chegamos a esse ponto, mas já houve conversas sobre isso. Essa é uma forma de a China se envolver, o que tenho certeza de que o governo chinês seria muito relutante em fazer. Mas se eles realmente cortassem o fornecimento de água para o Paquistão, isso seria uma situação muito séria. Minha pergunta é, Paquistão e Índia já tiveram problemas no passado. Chegaram até a ter uma guerra. Mas mesmo nesses tempos, a Índia nunca violou o tratado de água que eles assinaram nos anos 1960, certo? E agora Modi está falando sobre isso muito rapidamente. Por que isso? Porque me parece que até agora eles levavam esse tratado de água muito a sério, mas agora ele parece muito disposto a dizer vamos cortar seu fornecimento de água. O que está acontecendo aqui? Parece muito agressivo da parte do Modi. O que aconteceu com ele? É incrivelmente agressivo. É totalmente imprudente. Está criando uma enorme tensão, medo e preocupação no Paquistão. E está levando o Paquistão a ameaçar usar armas nucleares porque eles dizem que isso seria um ato de guerra. Mas o que torna isso completamente imprudente a ponto de ser absurdo, é que fui informado por certos colegas indianos que a Índia não pode fazer isso. Na verdade, a Índia tem os meios para desviar Guarags da maneira que Modi está ameaçando fazer. A China provavelmente tem, a Índia não. China probably does, but India doesn't. It doesn't have the Ele não tem a expertise nem a capacidade de transferir ou mover água de um lugar para outro. Não possui as barragens, os engenheiros, nada desse tipo de coisa. Novamente, realizar algo assim seria um projeto que levaria décadas. Então, por que fazer uma ameaça tão vazia, ao mesmo tempo vazia e incrivelmente imprudente, que vai assustar e desestabilizar o Paquistão e preocupar a China? Quero dizer, mais uma vez, tem-se a impressão de um primeiro-ministro que está perdendo o controle de toda essa situação. Agora, Índia e Paquistão, os problemas deles remontam à época em que a Índia foi estabelecida, certo?
É justo dizer que, desde o estabelecimento da Índia, da qual o Paquistão fazia parte, acho que no início pensavam em mantê-los juntos, mas, de alguma forma, o Paquistão se separou e se tornou independente, se afastando da Índia. Eles nunca se deram bem desde então. Então, tudo isso ainda remonta ao colonialismo britânico. É justo dizer isso. That's absolutely fair to say. I mean, Isso é absolutamente justo de se dizer. Quero dizer, muitos dos problemas do mundo, se você voltar o suficiente no tempo, vai encontrar os britânicos lá criando esses problemas. Por exemplo, alguns dos problemas que a China enfrentou. Vou dar um exemplo. O Tibete. Nunca houve qualquer questão antes do início do século XX sobre o Tibete não fazer parte da China. Posso afirmar isso. Já pesquisei a história de tudo isso. Então a dinastia Qing começou a enfraquecer. Os britânicos estavam muito interessados no Tibete. Eles enviaram todo tipo de supostas expedições ao Tibete. Na verdade, não eram expedições. Eram tentativas de estabelecer influência britânica no Tibete. Os britânicos então criaram toda essa lenda sobre o Tibete. E é uma lenda, sabe? Com todos aqueles lamas flutuando por aí e fazendo todas essas coisas. É uma lenda. Você sabe, um paraíso, o paraíso, Shangri-La, tudo isso. Você pode encontrar tudo isso nos escritos britânicos. E sabe, essa ideia de uma civilização feliz, intelectual, sofisticada, mentalmente avançada em Lhasa. O que os britânicos realmente queriam era controlar o Tibete e usar isso para expandir sua influência na própria China e manter outros de fora. Então eles isolaram o Tibete. Essa foi toda a história sobre o isolamento do Tibete. Mais uma vez, isso não é bem compreendido. Mas a crise do Oriente Médio, a crise árabe-israelense, suas origens são um legado do Império Britânico. O problema de Chipre é um legado do Império Britânico. Os problemas entre a Venezuela e a Guiana, problemas criados em última instância pelo Império Britânico. E claro, o maior problema de todos, o conflito indo-paquistanês. Novamente, se você voltar o suficiente no tempo, e nem precisa ir tão longe, basta voltar aos séculos XVIII e XIX, você tinha a Índia, uma sociedade muito, muito complexa. Havia hindus, havia muçulmanos, eles viviam lado a lado. Às vezes havia tensões, na maioria das vezes não. Todos se consideravam parte da mesma nação, da mesma cultura e civilização, que é a Índia. E você percebe que os imperadores dos séculos XVII e XVIII eram nominalmente muçulmanos, mas tinham aliados muito, muito fortes em suas cortes, vários príncipes hindus. E em certo momento, eles até experimentaram uma espécie de religião sincrética e artificial, que tentava mesclar essas duas coisas. E claro, o idioma é o mesmo. Quero dizer, Hindi na Índia e Urdu são basicamente o mesmo idioma. O Hindi foi purgado de palavras de origem persa para parecer mais distante, por assim dizer. O Urdu, a língua muçulmana, ainda é falado no Paquistão. Mas quero dizer, há uma sobreposição enorme entre os dois e, claro, todos conseguem se entender. Agora, o motivo dessa divisão política entre hindus e muçulmanos, surgiu porque os britânicos a fomentaram. Eles aplicaram amplitude e amistade de dividir para conquistar, quando dessuais eles se invert no início do século XX, quando a além de corresponder por cidade. In the early 20th century, anti-colonialist struggle began to appear in India. The British tried to divide it. Os britânicos tentaram dividir o país, separando os muçulmanos, que em sua maioria o apoiavam, dos hindus. E então, claro, eles elaboraram esse plano adicional nos anos 1940, o da partição. E é daí que tudo isso se originou. É inteiramente produto da política britânica. E os britânicos, como resultado, assim como em tantos outros lugares do mundo, deixaram para trás uma enorme bomba não detonada. E isso tem sido um desastre, porque o que Índia e Paquistão precisam fazer é resolver suas diferenças, tornarem-se amigos, trabalharem juntos e prosperarem. Mas isso nunca aconteceu. O conflito entre eles continuou, e como você disse, nunca foi realmente resolvido desde a partição. Yeah. I wonder whether
Eu me pergunto se Modi é tão ousado a ponto de fazer esse tipo de ameaça. Fico pensando se isso tem a ver com o fato de termos visto, país após país, fazendo coisas absurdas, impunemente. Então os Estados Unidos explodiram o Nord Stream. Israel, claro, está cometendo um genocídio neste exato momento. E eles fizeram isso impunemente. Será que isso está dando ideias para as pessoas como Modi dizendo, ok, vocês podem fazer isso e parece que o resto do mundo está assistindo sem nenhuma consequência. Talvez eu possa simplesmente cortar sua água. Sabe o que vai acontecer? Nada vai acontecer. Será que os Estados Unidos estão dando maus exemplos? Pode ser? Ah, com certeza. Não acho que haja qualquer dúvida. E claro, os americanos têm grande influência na Índia hoje. E Modi é um grande amigo de Donald Trump. Modi tem apoiado Israel. Então ele viu que Israel consegue se safar. Ele vê o que a América faz e consegue se safar. Ele pensa, por que eu não deveria fazer o mesmo? Quero dizer, o que é uma catástrofe demográfica, uma catástrofe humanitária, em uma escala absolutamente apocalíptica, envolvendo centenas de milhões de pessoas? O que é isso entre amigos? Se os americanos podem fazer isso, eu também posso. Tenho a impressão de que ele realmente não gosta do Paquistão. Ele não gosta de muçulmanos. A primeira vez que eu ouvi falar dele foi há muito tempo, quando ele apoiou a destruição de uma mesquita muçulmana, uma mesquita muito antiga, aliás, na cidade de Ayodhya, para construir um templo hindu em seu lugar. Então, sabe, ele tem esses sentimentos viscerais que foram criados pelos britânicos. Novamente, voltando aos britânicos. Quero dizer, foram os britânicos que inflamaram essa hostilidade dos hindus contra os muçulmanos e dos muçulmanos contra os hindus. Mas Modi pegou tudo isso, vive nisso e não consegue enxergar além disso. E ele vê que os americanos conseguem fazer essas coisas terríveis. E diz, bem, por que eu não posso? Por que eu não deveria? Bem, tô certo. Acho que durante o governo Obama, por um tempo o Modi foi considerado uma espécie de terrorista. Ele não podia entrar nos Estados Unidos porque fez algo contra os muçulmanos. Ele foi muito brutal. Acho que foi isso que aconteceu. Acho que antes de se tornar primeiro-ministro, ele teve que ter feito alguma coisa. Só não me lembro de todos os detalhes, mas por um tempo ele foi considerado uma espécie de terrorista, eu acho. Mas claro, agora é diferente, Chris. Bem, ele era o ministro-chefe do estado de Gujarat e houve distúrbios anti-muçulmanos. Quero dizer, esse é outro ponto. A Índia agora tem constantemente esses distúrbios sectários, que são, na maioria das vezes, violência hindu contra muçulmanos. Então, houve esses distúrbios em Gujarat, nos quais muitas pessoas foram mortas e era amplamente acreditado que Modi estava incentivando esses distúrbios. Isso causou uma má impressão ao redor do mundo, e por isso ele foi impedido de entrar nos Estados Unidos. Tudo isso foi esquecido, é claro. Ninguém fala mais sobre isso. Mas você está absolutamente certo. Esse é o histórico dele. E, infelizmente, ele nunca conseguiu transcender isso. Ele nunca conseguiu deixar isso para trás e se restabelecer como um estadista. Ele sempre parece, no fim das contas, ser puxado de volta para isso. Certo. A guerra comercial, a guerra das tarifas. Até agora não há acordos comerciais com nenhum país. Isso está correto? Tô certo? Absolutamente. Você está completamente certo. Posso só dizer uma coisa. Já discutimos isso anteriormente em outro programa. Donald Trump nos diz que conversou com Xi Jinping. Ele não conversou com Xi Jinping. Donald Trump nos diz que há negociações em andamento com a China. Não há negociações em andamento com a China. Donald Trump nos diz que 70 países estão na fila para fechar acordos com os Estados Unidos. Não há absolutamente nenhum indício de que isso seja verdade. Donald Trump nos diz repetidamente que a paz na Ucrânia está próxima e que o acordo está quase pronto para ser assinado. Também não há nenhum sinal disso. Na verdade, houve uma série de declarações da Rússia, basicamente colocando tudo isso em dúvida.
Donald Trump tem esse hábito de fazer parecer que as coisas estão avançando mais rápido e mais longe, e sempre na direção dele, do que realmente estão. Quero dizer, lamento dizer isso. Não quero dizer isso, mas ele está mentindo sobre isso. Ele mente sobre isso o tempo todo. Acho que isso faz parte da estratégia dele. Acho que ele acredita que, se disser algo assim, que Xi Jinping ligou para ele, e você sabe, qualquer coisa, de alguma forma isso fará com que seja verdade. E claro, não é assim. Quero dizer, isso só faz todo mundo se perguntar em que planeta esse homem está. Mas não, ninguém fez um acordo com os Estados Unidos. Ninguém está, pelo que posso ver, tentando fazer um acordo com os Estados Unidos. Negociações comerciais não acontecem em 90 dias. São coisas enormes, complexas. Levam anos para serem negociadas. Se algo for improvisado em 90 dias, não fará diferença nenhuma. Realmente não vai mudar nada, porque não será um acordo comercial de verdade. Vai desmoronar quase imediatamente. Bem, eu acho que parte do motivo, de acordo com muitos analistas na China, é que a estratégia dele fazer parecer que Xi Jinping já ligou para ele ou algo assim, é porque neste momento muitos países estão observando. Então eles não estão tomando nenhuma iniciativa em relação aos Estados, porque todo mundo entende que se trata da China e dos Estados. Essa é a disputa entre China e Estados. Então por que alguém iria querer se envolver neste momento? Que eles estão esperando. O que quer levar melhor? Então ele quer que pareça que está em vantagem e que a China está rastejando e implorando. Ele quer que pareça assim, para que outros países também rastejem e implorem para ele. E é por isso que a China está negando isso de forma tão firme. Isso é um pouco incomum. O Ministério das Relações Exteriores, normalmente no passado, quando ele mentia, simplesmente deixava passar sem corrigi-lo. Mas desta vez, eles deixaram muito claro em várias ocasiões e disseram que não houve negociação. A China não entrou em contato com os Estados, você não acha? Yes. Don't you think? That's exactly correct. You put it exactly correct. Isso está exatamente correto. Você colocou exatamente da maneira certa. Agora, isso foi apresentado. Você se lembra? Falamos sobre isso antes. Isso foi quando, no dia da libertação e em todas as semanas e meses anteriores, foi apresentado como uma política de protecionismo para reconstruir a indústria americana. Isso não durou muito. Em cerca de 2 semanas, ficou bastante óbvio que era uma política para isolar e enfraquecer a China. A rapidez com que mudou de uma coisa para outra, ou se preferir, a máscara caiu, foi notável. E novamente, a suposição era que todos esses países, desesperados para manter sua fatia de mercado nos Estados Unidos, rapidamente correriam para se alinhar com os Estados Unidos contra a China. Ninguém planejou isso direito. Ninguém pensou a respeito. Ninguém se perguntou se isso era realmente um plano viável ou realizável. E claro que não é. O problema é que o que os americanos não entendem é que para muitos desses países, a relação econômica com a China, a relação comercial com a China, é tão importante quanto ou até mais importante do que a relação com os Estados Unidos. Eles não podem sacrificar uma para agradar a outra. Quero dizer, é absurdo pensar que fariam isso. E qualquer líder estrangeiro que talvez, por um momento, pensasse dessa forma. Novamente, todo tipo de pessoa nas comunidades empresariais de seu país, os tecnocratas e os ministérios das finanças, teria aparecido e dito: pelo amor de Deus, não faça isso, porque a última coisa que podemos nos dar ao luxo é romper nossos laços com a China. Posso só voltar rapidamente à Índia? Can I just go back to India briefly? I said that India doesn't have the infrastructure. Eu disse que a Índia não tem a infraestrutura, a base industrial, as habilidades tecnocráticas, a ciência ou a engenharia para preencher a lacuna que seria criada se a China não estivesse fornecendo todas essas coisas ao mundo atualmente. O único país que pode ajudar a Índia a adquirir tudo isso é a China. Não são os Estados Unidos, é a China que sabe como construir estradas, ferrovias, organizar sistemas postais e desenvolver comunicações,
fazer todos esses tipos de coisas. Portanto, a Índia não pode atender ao que os americanos querem, a menos que se aproxime da China e trabalhe em colaboração com a China para desenvolver sua economia e alcançar esse nível. Isso é algo que os americanos nunca entenderam e não conseguem entender, porque eu não acho que eles realmente compreendam como funcionam as economias modernas. They really understand how modern economies work. I went back because I'm just Eu voltei porque estou curioso também. Voltei para ver como chegamos até aqui, certo? Só para olhar para trás e ver o que aconteceu desde a última vez que Trump esteve no poder e como toda essa guerra comercial evoluiu. Então, 2017 foi quando Trump assumiu o cargo e Xi Jinping visitou Mar-a-Lago em abril de 2017. Eles começaram o que chamaram de Plano de 100 dias, que era a China comprando coisas dos Estados Unidos. E sem nada em troca dos Estados Unidos, basicamente era Xi Jinping tentando mostrar aos Estados Unidos que eles gostariam de fazer mais da parte deles, comprar mais coisas. Depois, em dezembro, Trump visitou Pequim e eles assinaram um memorando de entendimento. Foi quando a China prometeu comprar 250 bilhões de dólares em produtos americanos, incluindo soja, carne bovina e outros itens, aviões e coisas do tipo. Mas logo depois disso, em março de 2018, Trump anunciou tarifas sobre 50 bilhões de dólares em produtos chineses. Assim, de repente, mesmo tendo acabado de assinar o memorando de entendimento. Mas Trump começou a impor tarifas. O início oficial da guerra comercial é geralmente considerado como 6 de julho de 2018. Foi quando Trump impôs uma tarifa de 25% sobre 34 bilhões de dólares em produtos chineses. Em agosto daquele ano, 2018, eles baniram a Huawei. E em 1º de dezembro de 2018, detiveram Meng Wanzhou. Eu acho que as pessoas não entendem o quanto aquele incidente realmente prejudicou as relações entre os Estados Unidos e a China. Mas, de qualquer forma, foi isso que aconteceu em dezembro. E então, apesar disso, Xi Jinping e Trump ainda concordaram com algum tipo de trégua por 90 dias. Eles tiveram uma reunião do G20. Ao mesmo tempo, Meng Wanzhou foi detida. Depois, em maio de 2019, logo após essa trégua, Trump anunciou outro aumento nas tarifas, de 10% para 25%, sobre 200 bilhões de dólares em produtos chineses. Em dezembro, China e Estados Unidos anunciaram um acordo comercial de fase 1 para aumentar as compras, além do que a China já havia prometido, em mais 200 bilhões de dólares em produtos americanos ao longo de 2 anos. Então a China prometeu isso. Mas depois disso, em agosto de 2020, Trump deu ao TikTok 90 dias para se desfazer de seus ativos ou ser banido. E em dezembro de 2020, Trump sancionou a SMIC e a ZTE, empresas de tecnologia chinesas. Então você vê esse processo, certo? Se você voltar para ver como tudo isso se desenvolveu, durante todo esse tempo, me parece que a China continuou, cedendo e cedendo. Ok, vamos comprar mais, vamos comprar mais, vamos comprar mais. Durante todo esse processo, Trump simplesmente continuou adicionando mais tarifas, adicionando mais produtos à lista ou aumentando as tarifas. Então, quando você olha para isso, entende agora que realmente não faz sentido para a China negociar com Trump, porque quando você negocia, Trump promete alguma coisa, mas logo depois ele aumenta a tarifa de algum produto, certo? Então, eu realmente não vejo como, daqui para frente, podemos continuar com negociações neste momento. Bem, vou fazer alguns pontos. Em primeiro lugar, acho que você fez um trabalho extraordinário aí, se me permite dizer. E acho, Sofia, que talvez fosse uma boa ideia você realmente publicar essa linha do tempo de alguma forma, porque ela é realmente muito, muito esclarecedora. Não sei se você está no X, por exemplo, mas pode ser útil para as pessoas verem isso. Esse é só o primeiro ponto pequeno que eu queria fazer. O segundo é que o que você acabou de dizer sobre o fato de que você dá e dá e dá para os americanos, e o que eles sempre fazem é pegar e pegar e pegar, e não devolvem nada em troca. Pelo contrário, eles voltam e exigem mais.
Bem, você não vai se surpreender se eu disser que já ouvi muitas pessoas na Rússia me dizerem exatamente a mesma coisa. Não se trata, é claro, apenas das relações econômicas, mas de todo o relacionamento estratégico entre a Rússia e os Estados Unidos. Os Estados Unidos sempre costumavam chegar e dizer primeiro a União Soviética, depois a Rússia. Bem, sabe, queremos ser bons amigos de vocês, mas vocês precisam ceder nisso e naquilo. E então os russos faziam essa concessão para desenvolver o relacionamento. E então os Estados Unidos diziam, bem, sabe, foi muito bom vocês terem feito isso, mas agora precisam concordar com ainda mais coisas. Até que, basicamente, no outono de 2021, os russos disseram, chega, não podemos continuar cedendo o tempo todo. Acho que a China passou exatamente pelo mesmo processo. E, em parte, isso é intencional. Quero dizer, os americanos realmente agem dessa forma. Eles aplicam o que eles mesmos chamam de tática do salame. What they themselves call salami tactics. They chop and they chop and they chop and they chop until eventually there's nothing. Eles cortam e cortam e cortam, até que eventualmente não sobra nada. Os próprios americanos usam essa expressão. Então, sabe, não se deve presumir que eles não têm consciência, em algum nível, do que estão fazendo. Mas também há aqui uma característica muito forte de uma criança muito mimada, muito privilegiada, que tem absoluta certeza de que tem direito a tudo o que quer, e que tem direito ao que quiser, e que os outros estão se comportando mal quando não continuam lhe dando tudo o que deseja. E eu acho que um dos grandes problemas dos Estados Unidos é que, por ser único no mundo, ao ter essa atitude no grau que tem, outros países não entenderam isso e alimentaram esse senso de direito a ponto de ele ter atingido essas dimensões absolutamente terríveis. Outra coisa é que os americanos sempre quebram a palavra deles. Quero dizer, eles nunca se sentem obrigados por qualquer promessa ou acordo que façam. Nenhum acordo que eles fazem é realmente para o longo prazo. Mas, de qualquer forma, essas são observações gerais. Sobre essa história específica, absolutamente, a China fez de tudo, tentou chegar a um acordo com os Estados Unidos. A China entendeu, eles mesmos dizem isso, a importância da relação entre China e Estados Unidos, não apenas para o bem-estar dos chineses e dos americanos, mas também para preservar a estabilidade global como um todo. Mas isso nunca foi suficiente, porque o imperativo dos Estados Unidos não é a estabilidade global ou a prosperidade material. Certamente não a prosperidade material do povo na China. Eles prefeririam muito mais que o povo na China fosse pobre do que rico. O que os Estados Unidos querem é permanecer sempre e indefinidamente como a potência número 1. E essa é a prioridade que todos os líderes americanos, incluindo Donald Trump, seguem. Então, às vezes, ele consegue se dar bem com líderes chineses individuais, Xi Jinping, por exemplo. Mas, fundamentalmente, seu sentimento visceral é que se a China está crescendo, isso é, por definição, uma ameaça aos Estados Unidos e, de certa forma, uma violação da verdadeira e correta ordem do mundo. E que os Estados Unidos não apenas têm o direito, mas até mesmo a obrigação de reagir contra isso. E esse é um sentimento que você encontra muito disseminado nos Estados Unidos. Mas então a questão é, o que vem depois? Porque Walmart, Target e Home Depot, várias dessas redes, tiveram uma reunião com o Trump e disseram a ele que em algumas semanas as prateleiras vão ficar vazias. O que eu acho que será desestabilizador para os Estados Unidos. E a última notícia, o chefe do Porto de Los Angeles falou sobre como há uma redução significativa em todos os navios porta-contêineres chegando. E se isso continuar, em algum momento eles vão demitir trabalhadores. Tem até gente falando sobre os empregos dos caminhoneiros, porque há muitos caminhões transportando mercadorias, certo? Dos portos para diferentes destinos. Então não parece bom se o Trump não agir rapidamente, né? Bem, ele vai agir. Quero dizer, em algum momento ele vai ter que recuar. Isso, no fim das contas, vai prejudicar a economia da própria base eleitoral dele.
Acho que o Trump entende isso e ele vai ter que recuar dessa posição. E ele vai sofrer danos políticos. Além disso, ele destruiu a chance de ter um bom relacionamento com a China, porque a liderança chinesa viu o que ele fez e nunca mais vai confiar nele. Então, esse foi um grande erro que ele cometeu. Portanto, sim, ele vai ter que recuar. No futuro, ele vai lidar com a China a partir de uma posição muito mais fraca, porque a China terá desmascarado o blefe dele. Lembra do que eu sempre digo? Nunca blefe com a China. O blefe sempre é desmascarado. A China terá desmascarado o blefe dele. The bluff is always called. China will have called his bluff. But that goodwill. Mas essa boa vontade e confiança que poderiam ter existido foram desperdiçadas e nunca mais voltarão. Vou dizer o seguinte, acho que até o final do ano, este governo, o governo Trump, pode se encontrar em sérios apuros. Quero dizer, eles vão ter retirado as tarifas, mas provavelmente o impulso agora em direção a uma recessão nos Estados Unidos é inevitável. A China está furiosa. Digo isso pela minha própria percepção. Acho que o governo chinês está muito irritado com o que aconteceu. Eles conhecem a mesma história que você mencionou. Eles não vão esquecer isso. Os Estados Unidos, acho que Trump está no processo de perder a chance de encerrar a guerra na Ucrânia e de tirar os Estados Unidos de uma forma que limite os danos para o país. Ele mesmo admitiu uma postagem no Truth Social que a guerra está sendo perdida, o que torna tudo ainda mais bizarro. É bem provável que vejamos um grande avanço russo também até o final do ano. Eu não ficaria surpreso se no final do ano os Estados Unidos, o governo Trump, se encontrarem em crise. E isso é inteiramente por causa dos erros desastrosos que cometeram. O que acontece na Ucrânia, pode-se argumentar, não vai preocupar muitos americanos. O fato de que haverá problemas na economia e, potencialmente, falta de produtos no Walmart, isso sim vai preocupar muita gente. Sim. Falando em estar em crise, o Pentágono tem passado por uma crise porque várias pessoas de alto escalão no Departamento de Defesa foram demitidas e há até pessoas pedindo a renúncia de Pete Hegseth porque houve mais um vazamento de alguma coisa. Você acha que o Pete Hegseth é um pouco, não sei, não está realmente à altura da tarefa? Qual é a sua opinião? Não, eu nunca tive qualquer dúvida sobre isso. Quero dizer, ele está completamente fora de sua profundidade. Ele era uma personalidade da televisão, para ser direto. Estamos falando sobre a burocracia mais complicada, a mais intratável dos Estados Unidos e talvez do mundo. E você coloca alguém como Hegseth no comando disso. Quero dizer, era um desastre que absolutamente muita gente poderia prever. No momento, Trump está apoiando Hegseth, e acho que, por enquanto, Hegseth está seguro. Mas você já pode ver todos os sinais de desorganização e conflito, e tentativas de eliminar excessos e expurgos acontecendo, e todo tipo de coisa no Pentágono. É uma história terrível, de modo geral. O que também vou dizer, aliás, é que as pessoas que foram demitidas tendem a ser as mais moderadas dentro do Pentágono. O tipo de gente que provavelmente acredita que evitar se envolver em uma guerra com o Irã ou a China é o que os Estados Unidos deveriam fazer. Então elas estão sendo expurgadas. E pelo que posso ver, as pessoas que estão assumindo esses lugares and that scrimpets and these crimes torcem at afastadas. Isso estou sendo muito a favor e muito ruim. Certo, Gaza. O Programa Mundial de Alimentos está ficando sem comida. Então, quero dizer, por causa do bloqueio que Israel impôs lá, nenhum alimento pode entrar. Então, eles estão ficando sem comida. Israel vai deixar os palestinos morrerem de fome? Estamos falando de 2 milhões de pessoas. É isso que vai acontecer? Sim, eu acho que essa é a política. Basicamente, essa é a política. Não acho que eles esperem que as pessoas em Gaza morram de fome, porque acredito que o que eles esperam que aconteça é que, ao criar condições intoleráveis para elas, acabem forçando-as a sair.
É o maior crime que já foi cometido, na minha opinião. Certamente desde, bem, alguns diriam Ruanda, eu diria até além disso. E está sendo feito à vista de todos. Era veramente lente nas também, se estivessem acontecendo. Isso tem Estados Unidos para velho. And the United States is supporting it. Sim, isso é o incrível sobre os Estados Unidos. Então, até agora, podemos dizer que a política externa de Trump tem muito pouco a mostrar em termos de conquistas. Parece que em todo lugar onde ele tenta fazer algo, ele não consegue alcançar o objetivo que planejou, que estava buscando. Seja na situação da Ucrânia, em uma possível guerra com a China, ou no Oriente Médio, a crise em Gaza. Não há nenhum lugar onde ele tenha acertado, certo? Acho que a melhor maneira de descrever é que Donald Trump assumiu de Joe Biden uma situação realmente muito, muito ruim e passou os últimos 100 dias tornando tudo muito, muito pior. É assim que eu descreveria. Já havia uma guerra sendo perdida na Ucrânia. Mas a forma como a diplomacia foi mal conduzida ameaça tornar a ruptura com a Rússia absolutamente permanente para os Estados Unidos, além de solidificar a determinação russa de alcançar uma vitória militar na Ucrânia. A guerra tarifária com a China, que ele nem sequer chama de guerra tarifária, é uma guerra econômica. Foi uma tentativa de impor um bloqueio econômico à China. Quero dizer, foi isso que aconteceu. Isso saiu pela culatra de forma desastrosa. Danificou a imagem internacional dos Estados Unidos. Provavelmente, no fim das contas, vai jogar os Estados Unidos em uma recessão e enfraquecer a posição política do próprio Trump dentro do país. O horror em Gaza está arrastando os Estados Unidos e todo o Ocidente para um abismo político e moral. Quero dizer, é o pior que só em running to vote with ours, até desvinculado. I would actually go as far back as the Second World War. I mean, it's an atrocity on the same kind of scale. Quero dizer, é uma atrocidade na mesma escala do que vimos acontecer durante a Segunda Guerra Mundial. E até mesmo as negociações com o Irã estão em sério risco, porque, embora haja algumas pessoas que claramente querem levar essas negociações a um final bem-sucedido, há pelo menos tantas outras que querem uma guerra aberta com o Irã. Infelizmente, não posso sobre isso em detalhes, mas recebi um e-mail muito perturbador hoje mais cedo de alguém que me informou sobre o tipo de equipamento militar que foi fornecido a Israel para que Israel pudesse realizar ataques ao Irã. Claro, Israel nega e o Irã também nega, mas tivemos essa grande explosão no porto iraniano. Provavelmente foi um acidente, mas não podemos ter certeza absoluta. Probably it was an accident, but we can't be completely sure. Vamos ver, quero dizer, parece que há muitos pontos críticos, como o Paquistão e Índia. Essa é uma situação perigosa. E então o Oriente Médio, você sabe. E, no meio de tudo isso, China e Estados Unidos, este deveria ser o momento em que China trabalhassem juntos, certo? Para resolver esses problemas. Mas você sabe, eles não estão conversando, então... Eles não estão conversando. Bem, dê um exemplo. Você está absolutamente certo no que disse. Aliás, que China e Estados Unidos, se trabalhassem juntos, seria algo incrivelmente estabilizador. E você se lembra quando Trump decidiu que iria nomear um enviado da paz para negociar a paz na Ucrânia? O que discutimos? Discutimos se seria uma boa ideia, nesse caso, que esse enviado, seja quem for, se encontrasse com Li Hui, para ver se uma abordagem conjunta entre China e Estados Unidos poderia ser acordada para levar o processo adiante. Bem, como vimos, essa possibilidade nem considerada ou discutida. Você está absolutamente certo. China e Estados Unidos trabalhando juntos seriam o fator de estabilização mais importante nas relações internacionais. Aliás, a China aponta isso o tempo todo. Os Estados Unidos não conseguem enxergar isso porque não querem ver isso como uma parceria. Eles veem isso como um grande jogo de xadrez jogado com outro país que é um inimigo, ao qual são atribuídas todo tipo de intenções malignas,
intenções que nenhum oficial chinês jamais articulou ou expressou. Quero dizer, é algo muito estranho. Parece que eles sabem melhor o que se passa na cabeça de Xi Jinping do que o próprio Xi Jinping, ao que parece. Bem, em certo momento, o próprio Trump disse: se a China e os Estados Unidos trabalharem juntos, podemos resolver todos os problemas do mundo, ou algo assim, no início do seu governo. Mas eu não sei por que ele não colocou isso em prática. Então, em princípio, intelectualmente, ele entende isso, mas parece ter dificuldade em transformar isso em ação. Certo? Exatamente. Bem, ele não tem, porque não possui força de personalidade nem consistência para isso. O único presidente, na minha opinião, que realmente tinha esse entendimento de que é preciso trabalhar com outros para avançar uma agenda de paz mundial foi Kennedy. E claro, ele foi assassinado. Nixon tinha isso até certo ponto, mas Nixon era um homem muito complicado, e sua abordagem de política externa era, no fim das contas, bastante manipuladora. No final, tudo girava em torno de manter a preeminência dos Estados Unidos. Então, embora ele entendesse que era necessário fazer acordos e trabalhar com o outro lado, ele nunca desenvolveu de fato aquela visão de estabilizar o mundo e alcançar a paz, que Kennedy adquiriu brevemente no início dos anos 60, mas que, aliás, nunca estendeu à China. Kennedy pensava nos russos, mas nunca pensou muito na China. Mas, incrivelmente, pouquíssimas pessoas pensavam naquela época. O Papa morreu. Tenho uma pergunta. A Grã-Bretanha costumava ser católica, certo? Verdade. É por causa do Henrique VIII? Ele queria poder se divorciar, mas se você é católico, não pode se divorciar. Esse é o motivo pelo qual eles deixaram a Igreja Católica, certo? Sim, esse é exatamente o motivo. A Inglaterra se separou da Igreja Católica. Henrique VIII, que era nosso rei no início do século XVI, época em que a dinastia Ming estava no auge na China, era um rei muito poderoso. Ele era casado com uma princesa espanhola, Catarina de Aragão, mas eles tiveram apenas uma filha e não conseguiam ter um filho homem. Ele estava desesperado para ter um filho, então queria se divorciar dela. Ele se apaixonou por outra mulher, Ana Bolena, e queria se casar com ela. Para se casar com Ana Bolena, ele precisava se divorciar de Catarina. Então ele pediu permissão ao Papa para se divorciar de Catarina e poder se casar com Ana. E o Papa disse não, porque não havia motivos para o divórcio. Quero dizer, Henrique apresentou todo tipo de argumento jurídico complicado para justificar por que deveria poder se divorciar de Catarina. Argumentos nos quais ele provavelmente acabou acreditando, aliás. Mas ninguém, acho eu, os leva muito a sério hoje em dia. Mas de qualquer forma, ele fez todos esses argumentos legais. O Papa disse não. E então Henrique, que era um homem muito egoísta, egocêntrico e vaidoso, não aceitou e disse: certo, se o Papa não me der o divórcio, eu mesmo me darei o divórcio e simplesmente tirarei a Inglaterra da Igreja Católica. E foi assim que a Inglaterra se tornou protestante. É tão sem sentido, tão absurdo quanto isso. Então, a Igreja Católica, quer dizer, ela foi bastante enfraquecida. Você não diria que ela era muito mais poderosa no passado? Foi enormemente poderoso. Foi muito poderoso na minha infância. Durante a Segunda Guerra Mundial, para você ter uma ideia de quão poderoso era, havia uma piada, isso era em toda a Europa ocupada, que diziam, naquela época, nos anos 1940, durante a guerra, havia 3 poderes na Europa: o Estado-Maior alemão, o Partido Comunista e a Igreja Católica. Esses eram os 3 poderes. Então, você sabe, era uma força enorme, como eu me lembro muito bem. E países como Itália, Espanha, Irlanda e Bélgica, em grande medida de França e Ninha, a política era estruturada em torno da Igreja Católica.
Quero dizer, você já ouviu falar desses partidos que temos na Europa chamados democratas cristãos? Existem os democratas cristãos na Alemanha e os democratas cristãos na Itália. Eles foram criados pela Igreja Católica após a Segunda Guerra Mundial como veículos políticos para o catolicismo. Isso já dá uma ideia de quão importante era, e fazia absolutamente parte da vida cultural, intelectual, política e social da Europa, remontando a milhares de anos. Agora, o extraordinário é ver como esse poder colossal, que era tão forte até o final dos anos 60 e início dos anos 70, entrou em colapso a tal ponto. Qual foi o motivo do colapso? E foi bem rápido, o colapso, ao que parece. Não há consenso sobre isso. Mas, no fim das contas, a Igreja nunca realmente soube como responder ao mundo moderno e às pressões do mundo moderno. Então, ela deve abraçar o mundo moderno, mesmo que isso signifique mudar suas doutrinas fundamentais sobre questões como casamento, divórcio, sexo gay, feminismo, ou deve resistir ao mundo moderno e se recolher, alegando que está protegendo a tradição que herdou por séculos e todas essas coisas? Portanto, isso nunca foi realmente resolvido. E preciso dizer outra coisa. O mundo moderno, em geral, realmente não responde muito bem ao catolicismo. Em um mundo onde a maioria das pessoas vive em cidades e não trabalha mais no campo, a Igreja deixou de ser o centro da comunidade e da vida social delas. É muito difícil manter a influência que a Igreja Católica já teve. Bem, li algo interessante. Parte do motivo pelo qual muitos conservadores dos Estados Unidos, muitos deles pessoas muito religiosas, odeiam a educação pública, é que eles acham que as escolas públicas substituíram a igreja. Antigamente, a igreja era o centro. Tudo girava em torno da igreja. Os membros da igreja se reuniam e faziam muitas coisas juntos. Mas então, quando as escolas públicas começaram, a escola virou o ponto de encontro, porque é para lá que você manda seus filhos, conhece outras famílias e se reúne em torno do calendário e das atividades escolares. Então, pelo que entendi, esse é um dos motivos pelos quais muitos evangélicos conservadores realmente não gostam das escolas públicas. Não é interessante? Eu acho isso interessante. Sim, absolutamente. E posso dizer uma coisa? Quero dizer novamente, isso nem sempre é compreendido, mas a Igreja Católica esteve no centro da educação em toda a sociedade europeia durante a maior parte da história da Europa. Quero dizer, as grandes universidades das quais você sempre ouve falar, Oxford, Cambridge, Paris, Bolonha, eram instituições da Igreja. As pessoas que ensinavam nelas, os professores, eram membros do clero. Eles, por exemplo, não podiam se casar. Então, sabe, a tudo era construído em torno da igreja. E como você disse muito corretamente, quando a Europa começou a caminhar para, não só a Europa, mas o Ocidente começou a caminhar para a educação fornecida pelo Estado, então a educação deixou de ser oferecida pela igreja e as pessoas deixaram de receber sua mensagem através da igreja da mesma forma que antes. Vou dizer uma coisa. Acho que o colapso da igreja e, de fato, do cristianismo deixou um enorme vazio na sociedade ocidental. É difícil explicar a dimensão desse vazio. Alguém se lembra da velha Europa e é capaz de compará-la com, por exemplo, consegue porrar um birthing. Bem, na verdade, talvez surpreendentemente, há bastante membros de igrejas, quero dizer, pessoas religiosas na China. Eu até visitei uma igreja católica quando estive em Pequim, não desta vez, mas em visitas anteriores. Era fim de semana e estava bem cheia. Aquela igreja, em particular, é uma igreja católica. As pessoas pensam que na China não se permite liberdade religiosa, mas na verdade permite, desde que você não cause problemas, certo? Desde que você não critique fortemente o governo ou vá protestar contra tudo. Enquanto não fizerem isso, não acho que o governo se importe muito. Eles até fornecem, em alguns casos, financiamento para restaurar e reparar igrejas antigas.
Eles fazem esse tipo de coisa só para você saber. Com certeza. Bem, posso dizer novamente. Quero dizer, isso vem da história chinesa. A China tem uma abordagem completamente diferente. A civilização chinesa tem uma abordagem completamente diferente da religião em relação à Europa. Na Europa, há uma religião à qual todos devem aderir, e há uma doutrina que faz parte dessa religião. Quero dizer, o conceito de heresia, por exemplo, não existe na China, mas na Europa medieval e no início da Era Moderna. Sendo a Europa do século XVI ao XVIII, se você discordasse da igreja, seria executado, e não apenas executado, mas de uma forma muito, muito horrível. Porque você tinha que aceitar uma única crença. Agora, a China nunca teve isso. Nunca houve um centro único de autoridade religiosa na civilização chinesa. E isso fez com que a China conseguisse se adaptar às mudanças nessa área de forma muito, muito mais bem-sucedida, na minha opinião, do que a Europa. Eu não tenho a impressão de que exista esse enorme sentimento do que chamamos de perda de um vazio espiritual central na China, como temos na Europa, porque na China, como eu disse, esse senso eclógico existiu. E eu me lembro, eu notei Confio. The man I known as Confucius. Confucius? Confucius. Yeah. Yeah, absolutely. I mean, I remember either it was he or one of his. Eu me lembro que foi ele ou um de seus discípulos que realmente disse: "Eu honro os espíritos, mas os mantenho de lado." O que quer dizer, e isso é algo muito chinês, que você honra os espíritos, segue certos protocolos, se comporta de determinada maneira, mas suas obrigações são com a sociedade humana e com a comunidade em geral. E devo dizer que quando li isso pela primeira vez, foi nos anos 70, me pareceu algo muito exatamente snooper, íntimo bread, me disse, havia utilidade que existisse por esta de todos. That demanded absolute obedience from everyone. Sim, a China, ao longo de sua história, tem sido bastante tolerante em relação às crenças religiosas. A última coisa, uma das testemunhas ou vítimas mais proeminentes de todo o caso Epstein, Virginia Giuffre supostamente se matou, o que levanta uma grande interrogação, porque ela mesma disse, "Eu não sou suicida", só para você saber. Ela disse isso não faz muito tempo. Ela foi quem criou problemas para o príncipe Andrew, certo? E o príncipe Andrew claramente a estuprou, ou algo assim. Então, há alguma reação na mídia britânica sobre a morte dela? So, is there any reaction in the British media about her death? Você ficaria surpreso ao saber que, embora haja alguma cobertura, ela é bastante discreta. Você pensaria que, sendo o filho da falecida rainha, o irmão do atual rei, isso seria uma grande, grande notícia. Mas não é. Eles não querem falar sobre isso. Tenho que dizer, este é um fim muito triste para uma vida, e uma vida muito triste. E mais um exemplo desse capítulo horrível que todo o caso Epstein tem sido. Quero dizer, as testemunhas agora estão todas morrendo. O próprio Epstein foi Epsteined, como ouvi pessoas dizerem, em um enforcamento misterioso e tudo mais. Trump estava falando sobre divulgar todas as informações do caso, a lista. O que aconteceu com isso? Nós não vimos isso de qualquer forma. Então, quero dizer, parece que mais uma vez todo o segredo obscuro e mistério disso, há um grande mistério em torno de toda essa história. Quero dizer, como Epstein conseguiu, por tantos anos, fazer tudo o que fazia à vista de todos, porque ele era protegido pelas autoridades, como ele ficou rico. Isso novamente nunca foi explicado. Quero dizer, um homem que era, sabe, um operador de Wall Street de segunda linha, de repente fica astronomicamente rico e possui a maior mansão de Nova York, uma ilha particular, e faz todas essas coisas extraordinárias. Nenhuma dessas perguntas jamais foi respondida. E eu não sei se algum dia serão. Sim, essa é uma das coisas que o Trump disse, né? E sabemos que o Epstein gravou muitos vídeos.
Então, o que aconteceu com todos esses vídeos? Eles realmente confiscaram muitas coisas. Sabemos que o FBI foi até a residência dele em Nova York e, claro, a famosa ilha. Então, eles têm muita coisa. O que aconteceu com tudo isso, né? As gravações e, imagino, as fotos, ou seja lá o que for, mas nunca ouvimos falar sobre elas. Então, acho que vai ser só mais um mistério. It will be just another mystery, I guess. Well, my own guess is that they've all been destroyed. Bem, minha própria suposição é que tudo já foi destruído. Essa é a minha opinião pessoal. Acho que a essa altura, todo esse material é visto como tão perigoso que foi destruído para proteger as várias pessoas poderosas que estavam envolvidas no que o Epstein estava fazendo. Mas o resultado é que nunca teremos respostas reais. Esse mistério nunca será resolvido. As poucas pessoas que tiveram coragem de falar, depois de ver o que aconteceu com Jeffrey, provavelmente vão se sentir muito assustadas para fazer isso agora. E assim, o silêncio vai prevalecer. E vou fazer uma previsão. Daqui a alguns anos, não mais falar sobre esse caso. Sim. E então o príncipe Andrew se impune, certo? Mesmo assim, de jeito nenhum. Okay, because Certo. Quero dizer, ele ainda está livre. Ele ainda é um homem imensamente privilegiado e muito, muito rico. Ele está desonrado, realmente está desonrado, mas ainda é um príncipe. Quero dizer, a vida dele continua tão boa quanto sempre foi. Life goes on as always. and that's very typical, right? That E isso é muito típico, não é? Mesmo que a gente obtenha muitas informações por meio desses processos civis no tribunal, há muita coisa que você pode ler e nomes são citados, mas nada acontece com eles. Então, mais uma vez, as pessoas simplesmente fazem as coisas com impunidade. people just doing things with impunity. Yeah. Exatamente. Okay. Certo, então com essa nota positiva. Nota triste. And they're quite young. All right. Tudo bem, muito obrigada. Bye. Tchau, com certeza. Bye.